Então, existe vários tipos de lesões que são mais comuns em relação ao LER, né? Que é lesões por esforço repetitivo. E dentre elas existe o que? A tendinite. Toda vez que vocês virem IT, quer dizer o quê? Inflamação. Então, tendinite. IT, inflamação. Então, a inflamação aonde? No tendão. Em qualquer outro tendão. Então, os tipos de lesões por esforço repetitivo ou lesões crônicas são lesões que ela não aparecem de um dia para outro. São lesões que ela vai acumulando o estresse e vem. Um exemplo assim, de forma mais prática, vocês podem observar isso muito quando trabalha com ginástica laboral. Porque a grande finalidade da ginástica laboral em empresas é diminuir essas lesões por esforço repetitivo, já que o trabalhador recebe uma carga baixíssima lá e essa carga é aplicada todos os dias. E essa carga aplicada todos os dias, numa determinada posição, num determinado músculo, numa determinada articulação, ela vai gerar uma lesão. Esse é um exemplo mais perto da gente. Quando vamos olhar em relação ao esporte, exemplo é um praticante de corrida. A intensidade dele é baixa, porém o volume dele é altíssimo. Altíssimo. Geralmente ele pode treinar em torno de 60% a 70% da frequência cardíaca dele de reserva. Porém, o volume dele é altíssimo. O volume pode ser em torno de 2, 3 horas dia. Ou, se for falar em relação ao volume de quilometragem, ele pode passar de 50 km na semana. Então, vejam, o esforço dele, a carga, a intensidade, que eu estou falando de magnitude de carga, a intensidade da carga, ela é baixa. Por quê? Está trabalhando a 60, 70% da frequência cardíaca de reserva. Porém, o volume dele é altíssimo. Então, devido a essa carga, que não é alta, mas o volume ele é extenso, o que é que gera na gente? Lesão. Aqui são tipos de lesões de forma crônica. Vejam. Observe esses retângulos vermelhos. Tração. Vejam. É quando existe a força está oposta. Como se estivesse puxando um para um lado e um para o outro. Isso é o quê? Tração. Tração. Compressão. Quando o sentido das forças estão o quê? No mesmo. Existe o quê? Como tá vendo? Ó. Veja certo. Um está para cima, outro está para baixo. Então tá o quê? Tá empurrando. Tá empurrando uma por cima para a outra. Se estivesse apertando. Flexão. Veja a flexão que acontece. O formato de quê? De giro. Existe o quê? Uma curva aqui. Observe como é que a flexão está acontecendo. E também tem por cisilhamento. O que é que acontece? Como fica um em cima do outro. Porém, a força de tração e compressão ou tensão, eles acontecem no sentido vertical. E a de cisilhamento, como vocês observam aí, acontece no sentido horizontal. Se a gente fosse falar em relação a eixo, aqui acontecia na tração, compressão ou tensão, acontecia o quê? No eixo longitudinal vertical. E essa de cisilhamento acontecia em que eixo? No eixo lateral ou transversal. Então tá vendo? Os sentidos deles são diferentes. E tem alguma pergunta que a própria instituição faz? As lesões na modalidade esportiva são comuns e dependentes das características da modalidade e do tipo de força aplicada ao tecido. Sobre as lesões esportivas, é possível afirmar que... Vamos lá. Um exemplo de lesão por estresse é a fístula na tíbia no praticante de corrida. Essa é a correta. Agora, por que as outras não é? Vamos lá. Letra D. Um exemplo de lesão traumática é a tendinite do tendão do calcâneo. Não. O que é uma lesão traumática? Uma lesão aguda, rápida. Tendinite não é rápida. Lembra? Quando tiver o IT, quer dizer o que? Inflamação. Então, a inflamação ela vai acontecendo com o tempo. Letra E. O funcionamento do músculo no movimento não influencia a proteção dos tecidos. Influencia sim. O músculo é responsável por suportar o impacto, tanto o músculo como o osso. Então,
Como o músculo está funcionando durante o movimento, ele influencia sim na proteção dos tecidos biológicos contra lesão. A lesão traumática ou crônica já está, vamos lá, impõe uma carga de alta magnitude que supera a capacidade do tecido biológico de suportar. Veja, traumática é aguda, crônica é crônica. Então, isso aí já vai embora. Letra B. A lesão aguda ou por esforço repetitivo, também não. A aguda é uma coisa, esforço repetitivo é crônica. Impõe estresse cumulativo ou acumulativo sobre o tecido biológico que compromete a capacidade e resistência às forças. Veja. Se na letra B, em vez de fosse lesão aguda, fosse crônica ou por esforço repetitivo, estaria correta. Então, a mais correta é a letra C, que é um exemplo de lesão por estresse. E que um exemplo desse é o quê? A fístula nativa no praticante de corrida. Tem um estudo aqui que eu achei muito interessante para mostrar para vocês. Não, não é aqui não. Esse aqui. É um estudo de Silva, de Alexandre e de Alexandre, que foi uma revisão sistemática. Um estudo que foi publicado em 2016, porém ele foi submetido em 2015, mas ele foi publicado em 2016, que é uma revisão sistemática sobre lesões em atletas de judô, uma revisão sistemática. Eu trouxe o judô porque é uma modalidade que ela vem crescendo, porém esse artigo aqui é muito bom, é uma revisão sistemática de 2016. Vejam só. Aqui está a descrição dos estudos sobre a prevalência das lesões em atletas de judô. Quando falo em prevalência, é o que tem na hora. É um corte, uma fotografia, tá certo? Então vamos lá. De acordo com o estudo de Salazar, ele queria descrever a incidência das principais lesões. E o que foi que ele encontrou? Que o joelho foi a região mais acometida do corpo em quase todos os esportes, exceto no tênis e no hóquei, onde não houve nenhuma incidência dessas lesões. Vamos baixar. No estudo de Oliveira, qual foi o objetivo dele? Ele queria verificar a frequência de lesões, tempo de afastamento, tratamento utilizado em atletas federados, que eram praticantes de judô na cidade do Rio de Janeiro. O que foi que ele concluiu? Que a ocorrência de lesões durante a prática de judô predomina nos treinamentos. Então quer dizer que as lesões no judô acontecem mais aonde? Nos treinamentos. Então essas lesões é o quê? Aguda, traumática ou crônica? Crônica, por quê? No judô aí já a relação de crônica já é bem pesada, porque aqui existe uma alta intensidade e o volume ele é gigantesco. Então é pesado. Tendo a maioria dos atletas recuperação em tempo inferior a um mês, sendo a principal opção terapêutica o tratamento conservador. Vamos lá. Esse estudo aqui de Moraes de 2016, ele queria obter a relação entre o percentual de lesões e os aspectos técnicos do judô. Então veja, eu queria saber se a técnica que é utilizada no judô, ela gera alguma lesão. Então veja, eu acho que o golpe Ipponsen Nage, acho que é assim, foi responsável por grande parte das lesões de ombro. E o outro responsável pela metade das lesões de joelho, sendo estas as duas regiões com mais acometimento de lesões. Então veja, isso aqui é uma relação direta, uma associação direta entre essas duas técnicas que estão gerando o quê? Mais lesões. A primeira gera mais lesão no ombro e a segunda mais no joelho. Vamos adiante. No estudo de Carvalho, ele queria verificar a prevalência de lesões do judô de alto rendimento do programa de treinamento olímpico. E a região do corpo que foi mais acometida por essa lesão foi o quê? Foi o ombro. A região do corpo mais acometida por lesão foi o ombro. Sendo que a luxação foi a lesão mais comum para essa região. E a contusão foi a lesão mais frequente nos atletas estudados. Veja, o que é a luxação, pessoal? A luxação é quando o osso ele sai da cápsula articular. Então isso é uma dor absurda. Quem já teve alguma luxação, dói bastante. Então luxação é quando o osso ele sai da cápsula articular. Ele famoso deslocamento, tá bom?
Esse aqui não. Vamos lá mais para baixo. Acho um estudo de 2014. Vamos lá. Esse estudo aqui de 2014 ele tinha como objetivo investigar os mecanismos biomecânicos de um hematoma subdural agudo causado pelo judô. Veja, agudo é rápido, né? Quais foram os resultados? Ambas as técnicas de arremesso resultaram no manequim uma queda com a área occipital da cabeça. A área occipital da cabeça, gente, é aquela parte de trás da cabeça, tá certo? Sendo observado um pico de aceleração linear e angular quando a cabeça entrou em contato com o tatame. Vamos novamente, isso aqui é interessante. Ambas as técnicas de arremesso resultaram no manequim, fizeram o teste com o manequim, tá? Uma queda com a área occipital da cabeça. A área occipital, novamente, aquela parte de trás. Sendo observado um pico de aceleração linear e angular quando a cabeça entrou em contato com o quê? Com o tatame. Qual foi a conclusão desse estudo? O contato com a área occipital produziu mais energia longitudinal e acelerações angulares e lineares no plano sagital. Qual é o plano sagital? Divide em direita e esquerda. Outro estudo que é esse aqui de Trick, de 2015, foi o que ele fez. Ele queria avaliar a prevalência de lombalgias em diferentes modalidades esportivas do Instituto de Educação Física tunisiano. Então, qual foi a conclusão desse estudo? A dor lombar foi fortemente associada com o tempo de prática de diferentes esportes no Instituto. Os esportes identificados com maior risco foram ginástica, judô, handebol e vôlei. Veja, o que é que ele está dizendo aí? Que a dor lombar ela está associada com o tempo que os praticantes passam realizando. E vejam qual foi o que mais se associou: handebol, vôlei, ginástica e judô.